Beleza, estamos gravando. Continuando, esse vídeo, ele fala sobre o ceticismo metafísico, que está por trás da transfobia, e eu acho isso uma análise muito interessante, até porque uma das conclusões que ela chega é que no debate é tudo ou nada, porque ou pessoas trans existem ou não, é um debate sobre a existência ou inexistência. Então, isso é muito duro, né, para você conversar sobre uma pessoa em relação sobre isso, né, tipo, debater sobre a sua existência ou não existência. Então, muitas vezes, pessoas trans escolhem não participar do debate, até porque esse debate não começa de uma curiosidade genuína, né, começa a partir de uma vontade de debater infinitamente, assim, porque se o debate não acabar, as questões mais interessantes sobre como a gente lida com a transfobia, como que a gente muda materialmente a realidade dessas pessoas, o que isso realmente quer dizer sobre gênero, esses debates não acontecem, porque você continua discutindo sobre a legitimidade da identidade trans ou não. E aí, por fim, ela também analisa algumas outras possíveis teorias de gênero, né? Fala que existem outras e que a performatividade não é a única possível. A ideia da performatividade de gênero, performativismo de gênero, vem de Judith Butler, né? Falando nisso, na semana passada eu falei que o livro de Judith Butler é de 1999, mas é de 1990, na verdade. Então, desculpem, esqueci, eu ia anotar isso em um e-mail que eu mandei, acho que eu esqueci. Mas é uma das teorias que eu acho muito boas, eu acho que eu me identifico com ela, porque eu sinto isso, né? O exemplo que ela dá no vídeo é que sobre essa teoria analisaria, por exemplo, que um homem trans que agora vive como homem, antes, por performar mulher, por performar feminilidade, antes da transição era uma mulher. E eu sinto isso na minha existência como um homem trans, às vezes. Eu sinto que é mais realista para mim, faz mais sentido com a meu entendimento de mim mesmo, que eu era uma mulher enquanto eu performava feminilidade. E agora eu não sou mais, porque eu não performo mais feminilidade, sabe? Mas, enfim, várias outras pessoas acham diferente, já conheci pessoas trans que acham coisas diferentes. E eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma coisa a dizer sobre esse vídeo, sobre o que acharam, sobre essas ideias de pensar o preconceito contra pessoas trans com essa ideia de uma questão sobre a existência ou não existência, sobre essa coisa metafísica e o ceticismo de como é que você sabe que você é trans, sabe? Como é que você chega nesse conhecimento? Porque, de fato, é uma questão muito filosófica, muito interessante, de como que você sabe que você é o gênero que você é, só que por ser esse debate feito a partir desse ceticismo que não é genuíno, né? Tipo, não é uma curiosidade genuína, o debate nunca vai muito para frente. Então, eu queria saber se vocês têm alguma coisa a dizer, que ponto do vídeo que vocês acharam interessante, que vocês pensam em relação a isso. Eu sou paciente. Ninguém? Beleza, então, pessoal. Vou compartilhar de novo e eu vou. Ah, opa, chegamos. Conseguimos. Tá, não tenho certeza se você está falando do livro da referência da aula passada. Como assim? Legal, Matheus. Tá, lendo os comentários alto para a gravação ficar ok. Li esse livro na graduação e foi um choque de Ana Clara. Matheus falou, eu já tinha visto o vídeo e também concordo com a versão de Butler. Dominique, hoje é a primeira aula que eu participo, só queria dizer que gostei bastante do vídeo. E a Ana Clara tá falando do livro da Butler, sim. Problemas de Gênero é realmente um livro bem da hora. Eu acho que
teve uma entrevista que saiu de Butler para o El País, recentemente, essa semana, em que ele fala, tipo, nossa, esse é um livro muito denso, mas as pessoas ainda gostam dele. E realmente, acho que entre os textos de Butler, esse é um que é bem denso, porque já começa com, sei lá, um monte de coisa de psicanálise, enfim, uma pira. Mas legal, interessante que vocês acharam bom. Eu acho essa youtuber muito boa. Ela é bem da filosofia. Ok, deixa eu voltar a compartilhar e a gente continua conversando. Enfim, mas ela é só uma mulher trans no fim das contas, apesar desse vídeo ser antigo. E aí ela comenta que ela deixou esse vídeo, né, depois de ser transicionado, porque as pessoas acham que é útil, então ela vai deixar e tudo mais. E eu acho interessante também, porque eu acho que isso tensiona essa questão da transitoriedade da pessoa, né? De ela se performar um gênero durante esse vídeo e performar outro no presente. E a gente usa, né, tipo, tendo a visão do transfeminismo na mente, em que a gente usa os pronomes femininos para ela, né? Independente de se no passado ou durante esse vídeo que a gente conheceu ela, ela estivesse performando masculinidade. Eu acho que isso também é uma habilidade a ser desenvolvida, de ver uma pessoa com uma apresentação de gênero masculina e usar o pronome feminino para ela, ou vice-versa. Eu acho que isso é bem importante. E eu acho que é uma habilidade mesmo, uma coisa que você treina e fica melhor com o tempo. Mas, enfim, esse vídeo em geral é sobre reconhecimento e legitimação de identidades. Então, hoje eu queria falar sobre uma outra identidade, que são as identidades não binárias especificamente. É um tipo de identidade trans, e como ela se movimenta ao redor da língua. Porque, como a gente sabe em português, temos dois pronomes, o ele e o ela, e como pessoas não binárias existem numa língua como essa. E para a gente falar sobre isso, eu queria trazer esse vídeo. A gente não vai ver o vídeo, mas tá aí, tipo, se vocês pegarem o link do PowerPoint e clicar na imagem, dá o vídeo. Mas, basicamente, isso é uma pesquisadora em que, nesse vídeo, ela fala sobre diferentes jeitos que a língua molda o jeito como a gente pensa, e ela traz esse exemplo dessa aldeia australiana, que são os Cook Taiwan, que eles usam, em vez de a gente usar, tipo, a gente falando, a gente pensa, putz, vira para a direita, vai para lá. Em vez deles usarem direita, esquerda, frente, trás, eles usam os pontos cardeais. Então, por exemplo, em vez de falar, tipo, eu preciso que eu tenho uma formiga na minha perna direita, eles falam, tem uma formiga na minha perna leste, se a perna estiver a leste. Então, é uma comunidade em que todo mundo sabe identificar quais são os pontos cardeais em todo momento. Porque você fala oi e o jeito de responder oi, tudo bem, inclui falar sobre em qual direção você está indo, qual ponto cardeal está na sua frente. E então, isso é uma comunidade em que todo mundo sabe quais são os pontos cardeais, mas a gente vive numa sociedade ocidental, brasileira, em que a gente não sabe quais são os pontos cardeais. Eu não faço ideia de se eu estou olhando para o sul agora, se estou olhando para o leste agora, sabe? Não tenho a mínima ideia. E isso eu acho que é muito curioso, as coisas que a gente consegue desenvolver a partir da língua, as coisas que a língua leva a gente a perceber de forma diferente. Então, ela dá vários exemplos, um outro deles é cores. Então, em russo, ela dá esse exemplo, em russo tem azul escuro e azul claro, só que são palavras diferentes. Em vez de ser um adjetivo para o azul, é uma palavra completamente diferente. Como azul e verde são palavras diferentes. Isso faz com que, se você passa um gradiente de cores na frente de uma pessoa que fala russo, e a cor muda, e ela está sendo testada com um escaneador de cérebro, o cérebro sinaliza que a cor mudou de categoria. Mas se é uma pessoa que fala outra língua, em que azul claro e azul escuro não são palavras diferentes, o cérebro não sinaliza nada, porque não tem uma mudança de categoria. E, enfim, tem vários jeitos em que a língua muda o jeito como a gente percebe o mundo. E aí, uma grande questão na qual eu comecei a estudar durante a minha iniciação científica foi, ok, a língua de fato tem um efeito sobre como a gente entende o mundo. E como é que esse entendimento molda o jeito como a gente interage com outras pessoas e com o gênero, né? Com a categorização de pessoas em dois gêneros. Porque, por exemplo, a gente só tem dois gêneros gramaticais em português, então como é que isso funciona no nosso entendimento de pessoas? E aí, em uma entrevista diferente,
ela fala desse experimento, em que crianças são apresentadas 2 pilhas de fotos, uma com fotos de pessoas femininas e uma com fotos de pessoas masculinas. E aí elas me perguntam, tipo, aqui tá uma foto sua, em qual pilha que você vai? E, e é muito interessante porque as crianças de línguas que não têm marcação de gênero demoram mais tempo para se colocarem na pilha, entre aspas, correta, né? Na pilha em que as outras pessoas entendem que ela deveria estar. E que ela, no fim das contas, entende que ela está. Isso quer dizer que, apesar de a língua não cria gênero, as línguas que não têm marcação de gênero, como o finlandês nesse experimento, não é que não existe gênero em seres humanos, não existem mulheres, não existem homens, com certeza existem. Mas o fato da língua marcar mais o gênero faz com que ele seja mais presente no subconsciente e no consciente das pessoas, que elas sejam mais atentas a esses diferentes sinais. E aí, a partir disso, fica a questão, e as pessoas não binárias com isso, né? Tipo, se uma pessoa entende que ela não é nem homem ou nem mulher, ou ela está em transição de um para o outro, qual que é esse espaço de transição, né? Como é que você existe nesse espaço de transição? Porque, justamente pela língua e pela comunidade social, não ter como falar sobre isso, a não binariedade, em geral, acredita-se que não existe. Porque a gente não tem como falar sobre ela, a não ser criando novas palavras. E a gente só tem 2 pronomes que forçam a gente a falar sobre pessoas, ou como homens, ou como mulheres. E aí é muito legal, porque tem esse autor, o Barthes, a gente usa ele bastante na teoria da comunicação, e ele é francês, e ele tem essas frases, inclusive tem uma outra frase dele que é que a língua força ele a escolher entre o pronome masculino ou feminino. E ele fala sobre, tipo, como assim, sabe? Isso é um elemento fascista da língua. Você é obrigado a categorizar pessoas. Isso é fascista, você está obrigando a pessoa a fazer isso. Não tem outro jeito de falar, senão categorizando pessoas como homens e mulheres. E como a gente já falou na semana passada, geralmente, essa categorização leva a gente a entender as pessoas como cisgêneros, né? Mas, assim, devido a isso, devido tanto a essa coerção linguística, como a exploração de novas identidades, inclusive com o movimento feminista, como a gente viu semana passada, a gente começa a ter um movimento de mudança da língua. Eu acho que esse movimento é recente, mas, assim, no sentido de história da humanidade, ele é bem recente, mas no sentido internetico da coisa, no sentido online, ele é, tipo, bem antigo. Então, já faz um tempo, pelas redes sociais, dá para perceber que tem uma tentativa de sair do masculino universal, especialmente no português isso é muito presente, né? Famoso, em um grupo de 9 mulheres e um homem, você usa o masculino, porque tem a porra de um homem ali, né? Mas se você tem essa visão feminista da coisa, tipo, pô, você tá diminuindo a identidade da única mulher que tá ali, sabe? Ela tem que estar presente, você não pode invisibilizar ela, sabe? Então, tanto pelos valores do feminismo, quanto pela inclusão, pela procura de inclusão e diversidade na esquerda, eu acho, né, política, procura se sair do masculino universal. E aí é o famoso elas e eles, então, tipo, vários professores meus na faculdade fazem isso, de falar alunos e alunas, ou, né, falar o masculino e o feminino juntos. Só que na internet, isso é muitas letras, caracteres demais. Aí já não dá. Então, a gente está sempre procurando um jeito de falar com o mínimo de caracteres possíveis. E aí a gente tem o EL, arroba e o LX, que não tem muito como se pronunciar, isso é um problema que foi rapidamente identificado. Mas eles vêm dessa necessidade não só de, primeiramente, de sair do masculino universal, incluir mulheres e homens no discurso e deixar presente as mulheres, né, não invisibilizar as mulheres no plural, mas também de possivelmente incluir pessoas não binárias. Então, a partir desses 2 pronomes, o L, arroba e o LX, pessoas não binárias começaram a pensar, putz, posso usar isso aí, mas não tem muito como pronunciar, e fica difícil.
Mas isso faz sentido também no que a gente falou do transfeminismo semana passada, que seria a procura de sair da ideia de que o feminismo seria um movimento só para mulheres cisgêneras, brancas e tudo mais, e que podem existir várias correntes do feminismo, inclusive uma, hoje em dia, que inclui mulheres trans nas suas sujeitas, né? E aí tem essa frase que é do Paul Preciado, que o transfeminismo seria deslocar o feminismo como política identitária para uma extensiva política de desidentificação, para resistir a identificações normativas, porque elas seriam coercitivas, como todas eram. Então, seria essa ideia de sair de uma identidade única que faz parte do movimento. E a gente pode olhar para os outros pronomes neutros que surgiram em outras línguas. Em inglês, o they é o mais usado porque, enfim, tem várias razões, mas uma delas é que ele já é uma palavra que historicamente era usada para pronomes neutros. No sentido de, tipo, em peças do Shakespeare, você fala de uma pessoa que está lá longe, que não consegue ver direito, e a pessoa usa o pronome they para se referir a ela. Então, é meio que trazer essa herança histórica da língua, começar a usar no presente de novo. Em espanhol, tem só a junção de duas palavras, el e ella, se torna ele. Muito lindo, muito, muito fácil, entendeu? E aí chegamos no português. E aí temos algumas questões. Porque, vem comigo. Quando eu comecei a questionar o meu gênero, eu me identifico como não binário por um bom tempo. Eu ainda flerto com isso. Eu vou e volto. Às vezes eu me identifico como homem, às vezes como não binário. Fica uma dúvida. Não que isso importe muito para mim. Continuo vivendo sem saber, tá tudo bem. Mas a questão dos pronomes é que os dois pronomes, dá pra perceber, tem um padrão. Os dois começam com E e L. Ok, a gente pode usar isso para criar um terceiro pronome. Faz sentido. Qual outra vogal que faz sentido no final? Bom, as vogais que não estão presentes, tem O, I e U. Se você coloca um O, vira elo. Isso já é uma palavra, que é um elo, uma conexão, um círculo. Beleza, então O não pode. Temos o I, Eli. Tá. Dá para ser uma pronúncia diferente do ele se você colocar um acento, mas também é bem parecido da pronúncia do ele, que é masculino. Além do que é, tipo, apelido de Eliana. Então, acho que não. Sobra o U. E isso é uma das opções que é mais usadas hoje em dia. O elo, esse pronome, possível. Acho que vem dessa conclusão bem fácil de chegar, de qual outra vogal poderia ir no final da palavra. E aí a outra opção que pessoas não binárias usam hoje em dia, né, a partir da minha pesquisa, da iniciação científica, é o ili, que vem do resgate de um pronome em latim, que é o ilude, I-L-L-U-D. Então, esses dois pronomes, em geral, eles têm essa possibilidade, são os mais usados hoje em dia, mas a história deles precisa ser mais estudada. Então, se vocês têm interesse sobre isso, eu adoraria ver uma pesquisa a fundo sobre a etimologia de como eles surgiram. O do ili é mais fácil de chegar nessa etimologia, porque tem uma pessoa, Pribertucci, que se colocava, eu acho, como criador desse pronome. Depois de algumas críticas, ele deixou de se pronunciar dessa forma, mas ele é associado a uma organização que chama Sexbox, com 2 S e 2 Bs, que tem um livro que chama Dossiê da Linguagem Inclusiva, ou da Linguagem Neutra, se não me engano, que tem um link no final da apresentação, tem um link para isso. E esse livro seria mais como uma lista, como usar linguagem neutra para empresas, basicamente. Então, são regras, não só gramaticais, mas também de conduta, de como você trataria uma pessoa não binária na sua empresa. E tem esse fim. Mas aí, a questão entre o U e o E é também uma questão sobre outras palavras, porque não é só o pronome que muda, são a desinência de todos os adjetivos e substantivos que você vai usar. Porque várias palavras em português são generificadas. Então, em teoria, tem algumas pessoas que entendem, putz, se você usa o elo, o U no final, você vai usar o U como essa partícula neutralizadora.
Então, o plural, que seria masculino aqui em professores ou professoras, viraria um U, professoros. Só que esse U, ele não é utilizado. Pela minha pesquisa, ninguém neutraliza pessoas colocando o U. O que mais acontece é usar o E ou IES no plural. O plural é o mais difícil de neutralizar. Mas, por exemplo, se você vai falar que a pessoa tá bonita ou bonito, você fala bonité, porque o U seria o mesmo som do O. Então, também não faz muito sentido. Então, eu já ouvi dizer também que argumentos para não se usar o elo e se preferir o ili era que o elo faria com que a concordância seria do U, como em professores ou bonitu, com U. Mas isso na prática não é verificado. O que acontece na prática é que, independente do pronome que é escolhido, a finalidade, o final da palavra vai ser o E. E no plural, o IES. Enfim, e aí, como é que você escolhe entre esses dois pronomes, né? E as pessoas não binárias que eu entrevistei, cada uma tem a sua escolha. Então, acaba sendo uma escolha pessoal mesmo, de qual pronome que você conhece, qual pronome que você gosta mais e qual pronome que faz mais sentido para você. Algumas justificativas que usaram é que o ili tem ainda uma sonoridade masculina, por terminar em E. Ou só de eu gosto mais de eludelo. Só o som e tudo mais. Mas que a flexão de gênero E no final das palavras é a coisa mais importante. Que, de fato, na verdade, a gente usa mais em português, né? Quando você se refere a uma pessoa. A maior número de palavras são adjetivos e substantivos. O pronome, a gente pode mudar pelo nome da pessoa até. Então, com amigos que eu tenho, amigas que eu tenho, no caso, né? Que estão entre gêneros, ou pessoas que não tem como expressar esse gênero, mas que ainda não querem mudar de pronome agora, ou, enfim, qualquer outra questão, é muito mais fácil você não usar palavras generificadas, você restringir esse uso de palavras, e usar o nome da pessoa em vez do pronome, apesar de ser mais repetitivo, né? Porque, afinal, o pronome é para isso que ele serve, ele substitui uma palavra, que é geralmente o nome da pessoa. E você não substituir isso, porque aí você evita de usar palavras generificadas. Isso é uma coisa que eu comecei a perceber também quando eu estudei essa variação e antes, durante a minha transição de gênero e exploração do meu próprio gênero, que tem como, em português, você evitar todas as palavras generificadas. Nem todas elas têm alternativas, mas, por exemplo, entre alunos e alunas, você pode escolher a palavra estudante. Entre professores e professoras, corpo docente. Então, existem palavras que não têm identificação de gênero, não marcam gênero em português, mas para você usar essa variação no dia a dia, é uma coisa cognitiva, entendeu? Você precisa, antes de falar, você precisa pensar e ter isso como um propósito. E é raro que isso aconteça para pessoas que não são não binárias ou que não se interessam por isso, mas, enfim. Outra coisa que acontece com essa variação é que ela passou por várias questões com a lei. Essa variação ela é muito politizada, no sentido de forçada a existir como parte de uma ideologia. Politizada no sentido de colocada em políticas públicas e feita como essa... Eu chamei isso no meu artigo de existência discursiva, porque ela, com uma variação que foi criada por pessoas não binárias, para pessoas não binárias, em um ambiente trans, não era necessariamente para que ela fosse uma variação que as pessoas queriam, tipo, todo mundo use para todos os momentos. É só uma exploração do que a língua pode fazer, quais os limites que a língua coloca na nossa expressão de nós mesmos. Nunca foi um objetivo político fazer com que, por exemplo, escolas usassem a variação não binária no seu material didático. Mas políticos, em geral de direita, como se quisessem se precaver desse possível futuro, começaram a criar várias leis para proibir esse uso. Por exemplo, essa, do município de Ibirité, eu trouxe essa como exemplo, porque, enfim, inicialmente ela anula o uso dessa linguagem, né, no ensino, e eu escolhi essa porque ela ela não está em vigor mais, ela não é constitucional, ela não está valendo, porque essas duas organizações, a Aliança Nacional LGBTI e a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas,
entraram com uma medida cautelar para impedir que isso vire realidade, a partir dos argumentos de que isso viola a liberdade de expressão e de que o município, não cabe ao município legislar sobre a educação. Na verdade, isso é a nível federal. As escolas públicas, elas respondem ao que o nível federal decide que elas fazem. E ao município não cabe falar, tipo, que a minha escola do meu município não vai fazer isso. Então, por causa disso, essa medida teve sucesso e a lei não está mais em vigor. Nunca foi, eu acho. Ela só uma proposta. Então, aí dá para perceber que essa linguagem neutra, ela é politizada nesse sentido, de ela sinalizar diferentes lados políticos. Então, quem usa essa língua provavelmente é de esquerda. Quem odeia essa variação e quer criminalizar ela, provavelmente é de direita. E isso serve para que pessoas de direita olhem para o seu redor e falar, e consigam ver quem são as pessoas que apoiam as suas medidas, né, que estão no mesmo lado político que elas. E aí isso entra em outra coisa que é muito interessante, que esse é o carinha da direita aí no slide, é o Foucault. Ele tem livros muito famosos, entre eles o História da Sexualidade, em que ele fala sobre como a linguagem atua como um mecanismo de conservação de ideias e de regulação da sexualidade da burguesia do século XVII. E como é que isso é relevante para hoje em dia, no século XXI? Mas pense comigo, no século XVII ele argumenta que o modo sobre o qual a sexualidade era falada era muito repressor. Primeiro que, no dia a dia, era um tabu, não se falava sobre isso. Mas, quando se falava, eram contextos muito específicos. Era na medicina, então os médicos podiam falar sobre isso, ou você só falava sobre isso com os médicos para evitar algum problema de saúde. No jurídico, se você cometia algum crime relacionado à sexualidade, ou, em especial, um atentado contra a moral e o pudor, no sentido religioso, porque se você cometia um pecado, você precisava não dissertar, porque era falado, mas alguns padres pediam que você recitasse, assim, tintim por tintim, como é que foi esse pecado que você cometeu. E isso incluía pecados sexuais. Então, ele fala isso era transcrito depois, de anedotas, assim, longas e bem detalhadas da vida sexual dessas pessoas que iam confessar seus pecados. Dessa forma, o modo como a língua, o discurso, né, o pedaço da língua que era usado para falar sobre sexualidade era muito restrito e era muito ordenado, era muito feito para reprimir a sexualidade. Então, quando a gente fala que a língua, o pronome neutro, não traz aprimoramento para a língua portuguesa, ou que a gente deve proteger o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que seria a ortografia padrão, né? Na verdade, você está fazendo a mesma coisa. Você está falando, putz, eu quero proteger esse ideal, que seria o ideal de gênero, que seria, você está querendo coagir pessoas, a agir de uma certa forma, a partir do uso da língua. Você está usando a língua como um estandarte para vários outros valores atrás disso. Em outros argumentos, o Foucault também fala sobre como a sexualidade nessa época é construída para ser invisível e imperceptível. E, como eu mencionei na semana passada, a transgeneridade, ela demonstra que a cisgeneridade também é feita para ser invisível e imperceptível. Como eu falei na aula passada, esse é, acho que, o melhor texto que eu li, assim, ele informa bastante do meu entendimento de gênero, em que a cisgeneridade tem 3 pilares: a pré-discursividade, binaridade e permanência. E isso é invisível para a gente. Isso faz parte a invisibilidade faz parte da pré-discursividade. Não se fala sobre cisgênero. A gente assume que todo mundo é cisgênero. Se você é trans, cabe a você falar, olha, queria mudar meu gênero, precisava que você usasse outros pronomes para mim, queria usar outras roupas. E se você não falar sobre isso, o que você ouve são interpelações negativas. São, por que você está... Você sabia que a ala feminina das roupas é outro lado lá, e você fica tipo, eu sei, eu tô na masculina porque eu tô afim, que eu quero, sabe? Tipo, experiência própria, sabe? Não é fácil
e contra essas forças. Elas são como... São várias pequenas... Acho que hoje em dia a gente usaria o termo microagressão, mas eu não sei se contam às vezes, mas são várias interpelações ou coisas que a gente ouve, o jeito como a língua é usada, que fazem com que a gente tenha certos comportamentos. E o jeito como a gramática do português é cristalizada contribui para isso. Esse é um grande argumento que eu fiz na minha iniciação científica, que a gramática portuguesa, por ter só 2 pronomes, um masculino e um feminino, ela ajuda a gente a organizar a sociedade de uma forma cisgênera, binária e transfóbica, no fim das contas. Então, a autora desse texto também fala que, em se produzindo como normatividade, a cisgeneridade estabelece restrições e violações de direitos significativos às diversidades corporais e identidades de gênero. Ou seja, como a gente está socialmente condicionado a ser cisgênero e a querer impedir em nós mesmos diversidade de gênero, impedir que a gente seja transgressor de gênero, que a gente explore outras possíveis identidades. Você precisa quebrar com alguns padrões de sociedade para conseguir se expressar como pessoa trans. E o que isso leva? Nas pessoas que eu conversei durante a minha iniciação científica, elas contam que demorava muito para elas se entenderem não binárias. E uma delas fala, eu não consegui elaborar e nomear isso como não binariedade. É difícil você se aceitar como pessoa trans e ainda mais como pessoa não binária. Porque, como a gente falou no começo, na verdade, para muitas pessoas a não binariedade não existe. Não tem como ser um ser humano se você não é nem homem ou nem mulher. Entendeu? Não tem uma outra opção. É só isso que tem. E eu gosto muito desse final. Eu acho que esse não estranhamento... Deixa eu começar o parágrafo, né? Até meus 30 anos, eu usava principalmente os pronomes femininos. Isso não particularmente me incomodava. Eu acho que esse não estranhamento está relacionado ao fato de eu não imaginar que outra forma de existir era possível, era imaginável. Então, quando você não sabe o que é possível, como você pode desejar? Então, fica bem claro para mim que essas pessoas, elas tinham alguma vontade e alguma transgressão de gênero, essa vontade de explorar outras partes dela, mas que, por causa da gente viver em sociedade, nós somos seres sociais, somos seres humanos, a gente precisa da validação de outras pessoas, a gente precisa da legitimação das outras pessoas. A falta dessa validação fazia com que elas demorassem muito ou se questionassem muito durante esse processo. Outras delas falam sobre, a partir do momento dessa autoaceitação e dessa auto-identificação como não binárias, de as mudanças que acontecem. Finalmente deixar o seu cabelo crescer, finalmente usar outros pronomes, finalmente usar outras roupas. E uma delas fala sobre esse raciocínio não binário. O que seria isso? É que, além de você se identificar como não binário e entender a diversidade de possíveis identidades, não só ser mulher, não só ser homem, não que homens podem fazer o que quiserem, que não precisam se fazer coisas só masculinas, que roupa não tem gênero, por exemplo. Você pode usar qualquer roupa, porque foda-se, são seres humanos, mas que o raciocínio não binário seria sobre rejeitar qualquer tipo de dicotomia, não só as dicotomias de gênero, mas qualquer dicotomia e falta de nuance. Você entender que é muito fácil os seres humanos pensarem, putz, esse é o lado mal, esse é o lado bom. Mas, na verdade, raramente, na realidade, isso se mostra real, isso mostra a verdade. O que a gente vê quando a gente olha para o mundo são inúmeras nuances e que, na verdade, é muito difícil. A gente categoriza as coisas por facilidade, porque o nosso cérebro funciona bem com categorias, mas qualquer categoria acaba fechando a gente em caixinhas que são imaginárias. E aí, por exemplo, uma das pessoas que eu entrevistei fala, se a pessoa chega para mim e eu não conheço, ela não fala o pronome que ela usa para si, não se refere a si como nenhum pronome, eu não assumo. Eu vou olhar como uma pessoa e acabou. E isso eu acho muito importante, traz, de novo, esse raciocínio não binário, de que a pessoa pode se apresentar fisicamente para você com qualquer aparência, mas que isso não quer dizer que você sabe qual pronome que ela vai usar. Isso não quer dizer que você sabe qualquer coisa da vida dela. A gente imagina, especialmente falando sobre transfobia, que a gente imagina que uma pessoa com uma biologia vai ter algum comportamento especial, que pessoas com pênis vão ser violentas, elas vão ser opressoras, por causa do patriarcado. E esse raciocínio de a pessoa, de você não assumir o gênero
da pessoa, se ela não usar um pronome para ela, você, apesar do pronome que ela usa, você não assume o passado dela ou como ela se comporta, permite que pessoas de qualquer biologia, de qualquer vida, se construam perante você. Você está aberto a receber ela como quer que ela seja, né? Como sem forçar ela a caber em alguma caixa. Só porque você conheceu pessoas parecidas com ela que tinham certos comportamentos. E aí eu trouxe também os outros nomes aqui, que pessoas mudaram de nome conforme a pesquisa, né? Tipo, ela foi feita em 2022, minha pesquisa, e eu mantenho contato com algumas delas, inclusive a Lué, e a Lué recentemente mudou no documento o marcador de gênero para X, e Elo ficou tipo, nossa, não sei se vou conseguir, eu vou filmar tudo, porque, poxa, se acontecer alguma violência, tipo, isso vai ser, sabe, um manifesto, vai ser uma coisa muito foda, mas no fim das contas, isso aconteceu e não foi difícil, sabe, isso aconteceu, trouxe todos os documentos, todo mundo sabia o que estava acontecendo e rolou, sabe. Então, é, de novo, uma vitória para que o movimento trans procurava, né, que a gente conseguisse que um terceiro gênero ou multiplicidade de gêneros fosse reconhecida legalmente. E, pelo menos pela experiência pessoal de Elué, isso foi respeitado no caso dele. E a outra pessoa que mudou de nome foi, hoje em dia, chamada de Viviane. Viviane se identifica agora como uma lésbica, ou, enfim, isso foi em 2023 que eu conversei com Viviane. Se identifica como uma lésbica desfeminilizada. E durante a conversa que eu tive com ela, depois enfim, eu escrevi o texto todo, mandei para ela de novo, ela falou, tipo, agora eu uso pronomes femininos, e meu nome é feminino de antigamente, mas é muito importante que essas ideias continuem aí, porque isso foi uma fase da minha vida real, e eu me identificava assim, dessa forma, enquanto esse texto foi escrito. Então, vale a pena que essa parte de mim seja presente aí. E eu acho que isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente vê, a gente categorizaria o que Viviane passou como uma destransição, né? Você ir para o não binário e voltar para trás. Mas não necessariamente é o jeito como ela vê isso. Ela vê isso como uma exploração da identidade dela, de que ela percebeu que ser mulher era algo desconfortável, e até onde ela podia ir, sabe? Até continuar esse desconforto, até onde parava de ser desconfortável, sabe? E a identidade não binária é exatamente para isso. Ela permite esse tipo de autoexploração, de você não ficar em nenhum dos dois lados, porque aí você não tem pressão. Você consegue ir para onde você quiser e você não se prende ao que as outras pessoas esperam de você. E aí chegamos a grande questão de que a gente quer falar no começo. Putz, a língua não está muito do nosso lado quando a gente quer pensar em autoexploração. Mas como é que a gente consegue burlar isso, né? Qual que é os limites que a língua impõe e como é que a gente consegue superar isso? Mas eu ouvi que a gente teve alguns comentários no chat, então eu vou lê-los. Comentário de André Felipe, falando em relação ao preconceito, me vem em mente a questão da passatividade de ser passável, né? Passabilidade, eu falaria. Que o preconceito realmente parece ser algo que incomoda o outro em relação à aparência da pessoa, para além da questão de afirmação do gênero. Isso é muito real. A passabilidade, que seria você ser visualmente identificado facilmente como o gênero que você se identifica, não necessariamente é algo que pessoas não binárias procuram. E isso foi algo que elas falaram, que a gente conversou sobre durante as entrevistas. Alguém levantou a mão, eu vou parar de apresentar. Fique à vontade para falar. Professor Tami? Dá para me escutar? Meu microfone está meio ruim, talvez seja baixo. Tá um pouco embaixo d'água, assim, mas dá para entender. Eu ia fazer um comentário, na verdade. Ano passado, eu trabalhei em uma pesquisa sobre pessoas não binárias no esporte, especificamente. Porque tem pesquisa sobre pessoas trans e sobre todas as cirurgias que essas pessoas passam dentro do esporte, mas a gente viu que não tinha tantas pesquisas voltadas especificamente para pessoas não binárias dentro do esporte. E aí, nessa pesquisa que a gente fez, né, que foi entrevistas, uma das principais relatos era que por essas pessoas estarem o esporte é dividido de uma forma binária, né, masculino e feminino. Então, por elas escolherem estar em uma certa modalidade, que elas definiam como femininas, elas eram automaticamente lidas como pessoas, como mulheres, no feminino. E como isso incomodava, mas aí elas não sabiam como até se impor em relação a isso, que, tipo,
se a melhor forma seria criar uma terceira categoria, ou o movimento que começou a acontecer, pelo menos, né, nas modalidades que eu faço parte, Torcida por Celeste, que é falar sobre a existência das pessoas nesse lugar. Tipo, tá, não tem como mudar do feminino pro não binário, vamos conscientizar as pessoas de que essas pessoas existem aqui. Que aí, tipo, é um futebol, e aí o FX, que é o futsal feminino, fez até um campeonato que é Joga que nem Mina Mais, que aí é para incluir todas essas outras pessoas. Porque fica nesse espaço de o esporte é uma instituição, né, construída pelo binarismo, feminino e masculino. E aí tem sempre esse desconforto dessas pessoas. Era só esse comentário que eu queria fazer, sobre como só a questão de, só a questão não, né? A questão da língua ser dividida entre feminino e masculino gera esse desconforto, tipo, independente do ambiente. Como essas pessoas se sentem excluídas por estarem ali, mas não terem sua identidade validada, ter identidade e invalidade o tempo inteiro, por serem unidas de uma tal forma por estar naquele grupo. Esportes realmente não é fácil a discussão sobre os esportes, especialmente com não binariedade. Isso me lembrou também, eu estudei Libras ano passado, a gente vai falar um pouco sobre isso ainda, sobre línguas de sinais. E o que acontece é que pessoas surdas, elas não são fisicamente deficientes da mesma forma que outras pessoas. Então, e por muito tempo, tipo, elas não necessariamente cabem em nenhuma categoria das Paralimpíadas. Então, as pessoas surdas não fazem parte das Paralimpíadas. Elas têm as próprias Olimpíadas, que são as Deaflympics, ou Surolimpíadas, porque elas entrariam nessa outra categoria de deficiente, mas não impaired, né, em inglês, que seria, tipo, não necessariamente tem os mesmos obstáculos, as mesmas dificuldades que outras pessoas, então elas não caberiam em nenhuma categoria das Paralimpíadas. Então, elas têm as próprias, tipo, isso é muito louco. Porque o ponto, eu acho que é muito louco, porque o ponto das Paralimpíadas seria a inclusão dessas pessoas. E mesmo assim, existe um grupo, dentro do grupo de pessoas com deficiência, que não conseguiu ser incluso nas Paralimpíadas, sabe? Então, não é fácil, nem um pouco fácil. Outro comentário que ficou aqui, de Dominique, me lembrou do Formigão, que se identifica com os dois até hoje, se não me engano. Eu não conheço. E eu tenho quase certeza que se eu pesquisar formigão no Google, eu não vou encontrar muita coisa. Então, se você puder me dar mais alguma noção de quem está falando para eu poder pesquisar depois, eu agradeço. Mas, enfim. Pode falar. Oi, dá para me ouvir bem? Dá. Então, o arroba é formigão, só que sem tio, ponto real. É uma pessoa que eu conheci, que eu não conheci, aliás, que eu ouvi falar, né? Não conheci, num curso que eu fiz sobre. Não, curso, enfim, foi um espaço de conversa que eu participei sobre transfeminismo de transmasculinidades, assim, é uma pessoa que é poeta e se identifica como sapatão e como transmasculina também. E acho bem interessante, porque ele meio que escreve bastante sobre esse lugar que no meio lésbico ele é transmasculino, no meio transmasculino ele é lésbico, assim, é bem interessante. Sim, sim. É muito legal, acho que isso também no que a gente falou na aula passada sobre figuras históricas e como é difícil categorizar elas, porque até hoje a gente tem pessoas que estão no entremeio entre cis e trans e lésbica e misturado, e é isso, e é sobre isso, entendeu? E eu pessoalmente acho muito legal ver essa variedade de expressões humanas. Bom, continuando, como eu falei, a gente vai falar sobre línguas de sinais. A pergunta era se a nossa língua molda o nosso pensamento, como é possível transcender a língua e criar uma variação? E aí eu estava lendo esse livro, que chama Pensando com Suas Mãos. E, em geral, ele começa falando sobre gestos, né? Tipo, coisas que a gente faz com a mão enquanto a gente fala. Então, não especificamente língua de sinais. Mas ela começou a se questionar, a autora, como é que a gente chega? A gente chega numa língua de sinais, a gente tem gestos e tem uma língua de sinais, e qual que é a diferença entre as duas, né? E também uma outra questão que movimentou ela foi como que surge a língua, né? Porque se você tem essa língua que tem vários saberes cristalizados, né? Como é que foi o começo disso, sabe? E como é que ela vai estudar isso?
E a conclusão que ela chegou foi que a metodologia mais apta para chegar nesse conhecimento era analisar crianças surdas de pais ouvintes, que não sabem Libras e que não sabem língua de sinais, né? Isso não foi no Brasil, não foi nos Estados Unidos. Que não sabem língua de sinais e que não ensinam língua de sinais para as crianças. Então, o que acontece com essas crianças? O que ela descobriu? Ela descobriu que essas crianças começam a gesticular para conseguir se comunicar com os pais. É de uma forma, eu vou chamar de rudimentar, mas no sentido de são crianças usando essas formas de comunicação, mas que, com o tempo, então, com acho que 5 anos, mais ou menos, né, com alguns anos de uso dessa forma de comunicação, essa variedade se configura como língua, porque tem hierarquia entre diferentes elementos da língua, tem abreviações, enfim, tem coisas, ela usa vários critérios para identificar que são sim línguas. E que esses sinais caseiros, eles expressam coisas que os pais não gesticulam. Então, por exemplo, uma ideia seria que essas crianças, na verdade, estão copiando os pais quando elas fazem essas línguas caseiras. Mas não é o caso, porque o jeito como elas usam os gestos, os sinais, é muito mais complexo e muito mais profundo do que o jeito que os pais usam. Enfim, e ela chega a entender que, por exemplo, esses sinais, eles expressam as ideias que as crianças ouvintes expressam nas línguas maternas. Nas línguas maternas. Esse fato significa que as ideias não são moldadas pela língua, e ainda são as ideias que estão moldando a língua. Por quê? Se uma criança não tem acesso a uma língua, porque ela não consegue ouvir, não tem acesso a essa língua oral auditiva, né, que a gente fala que é o português, ela está criando a própria língua, as primeiras coisas que ela escolhe expressar são as coisas da cabeça, são coisas que não são moldadas pela gramática da língua, né? Não são coisas que são, eu vou chamar, contaminadas, né? Por essa história, por esses saberes cristalizados da língua, porque são as primeiras coisas que estão sendo expressadas com a língua. Então, quais são essas coisas? Ela descobriu que não são todas as coisas. Por exemplo, matemática. Em várias línguas de sinais caseiros e línguas de sinais jovens, né? Porque, na verdade, tem várias línguas de sinais que são muito, muito recentes. Uma que ela estuda é a língua de sinais da Nicarágua. Não tem números, não tem sinais para os números. Tem, na verdade, 2 línguas de sinais no Brasil. Tem a Libras e tem uma outra de uma outra cidade que tinha uma porcentagem de pessoas surdas muito mais alto, e eles desenvolveram a própria língua de sinais. E essa língua de sinais não tem números, não tem sinais para os números. O que acontece é que essas pessoas conseguem contar mais ou menos até 4 e 5, e em exercícios de correlação, então, por exemplo, tem 5 bolas roxas, você pode pegar o mesmo número de coisas azuis, a pessoa consegue até, tipo, 4 ou 5, mas se tem 7, se tem 10, a pessoa não pega o número certo de coisas. Porque elas não têm números exatos. E não é só a língua de sinais que não tem números. Tem várias outras línguas de outras culturas que não têm palavras para números. E a conclusão que ela chega é que existem algumas ideias que requerem linguagem para desenvolver, matemática é uma delas. E que a linguagem, por si só, ela é resiliente, porque a linguagem é uma coisa da humanidade. A gente precisa da linguagem para se comunicar e para se organizar como comunidade. Então, se, de repente, todo mundo perdesse a memória e ninguém soubesse mais nada, a gente ia criar uma língua nova, porque a gente precisa dela. Mas a matemática, por exemplo, ia demorar vários milênios para a gente chegar aonde a gente chegou, porque a gente demorou vários milênios para chegar onde a gente chegou. E que gestos e sinais espacializam ideias, e que tem certas ideias que não funcionam muito bem para isso. Em Libras, a gente tem o que a gente conhece como sinais arbitrários e sinais icônicos. Os sinais icônicos são, por exemplo, casa, parece uma casinha. Por exemplo, urso, são as orelhas do urso. E esse tipo de sinais, eles são icônicos porque eles parecem com a coisa que você está querendo referenciar, né? Com o referente da palavra. Mas tem coisas arbitrárias, tipo, qual é o sinal de trabalho? O que tem um trabalho? E decidiu-se que é esse sinal. São 2 L's, indo para frente e para trás. E não sei porquê, não tem muito porquê. Tem alguns que tem também no intermeio, tipo, viajar, que são, você vai abrindo e fechando a mão de trás para frente. E, em teoria, a história parece a fumaça de um trem que está indo para frente. Mas ninguém mais usa trem. Então, no fim das contas, agora não é tão icônico, porque não lembra visualmente mais alguma coisa que a gente usa hoje em dia. Mas, enfim, tem coisas que a língua espacial não tem facilidade para representar. E
Um outro ponto é que as crianças que criam essas variações, esses sinais caseiros, elas também usam a língua da mesma forma que pessoas falantes. Então, ela conta de uma anedota de uma pessoa que estava com uma criança dessas famílias, né, que estava sendo estudado, e ela fez um sinal de ponte, assim. E aí, a pessoa, a terapeuta, acho, pegou um brinquedo com formato de ponte e deu para ela. E eu fiquei tipo, não, obrigado. Eu não estava sinalizando ponte, porque eu estava falando com você sobre a ponte. Eu estava pensando alto, né, ponte. E essa, enfim, a criança não expressou isso, né, não comunicou isso, mas foi esse o entendimento da anedota, de que essas crianças também estavam usando esses sinais para falar consigo mesmas, né, que é uma coisa que a gente usa, linguagem para fazer. Então, enfim, esse livro, mano, explodiu minha cabeça. Mas isso significa que as línguas de sinais novas, e até as hoje em dia, elas estão sempre mudando, elas estão sempre se aprimorando. Como eu falei, a língua de sinais da Nicarágua, ela é muito recente, então ela fala de um estudo em que eles mapearam o desenvolvimento da língua de sinais da Nicarágua, porque tinham inicialmente várias casas, né, e pequenas comunidades com as suas línguas de sinais caseiras. E aí criou-se uma escola para surdos na Nicarágua. Então essas pessoas foram para essa escola. Cada uma delas tinha o seu sinal caseiro para as mesmas coisas. Então, tipo, por exemplo, eu faço livro assim, você faz livro assim, a gente faz livro assim. Tem vários possíveis sinais para livro. São todos icônicos, mas são diferentes. E elas foram mapeando diferentes gerações que faziam parte dessa escola e como que a língua mudava. Então, por exemplo, a voz passiva da língua só apareceu, tipo, na terceira geração, porque você sempre precisava de um sujeito, um verbo, objeto, e beleza. Você não conseguia omitir o sujeito da frase antes. Você só conseguia omitir o sujeito da frase depois de 10 anos, sei lá, não sei quantos anos foram, mas, tipo, da terceira geração, no sentido de as crianças que foram saindo da escola e entrando novas crianças, né? Mas uma das primeiras coisas que aconteceu foi que o léxico, ele foi cristalizado. Então, a gente precisou decidir qual sinal era o sinal de língua, porque todo mundo precisava usar o mesmo sinal, porque se fosse sinal diferente para cada um, a gente não ia saber exatamente, especialmente se fossem sinais arbitrários, você não tem como saber do que você está falando. Todo mundo precisa concordar que é esse o sinal que a gente vai usar para essa coisa. Esse é o referente desse sinal. E aí, voltando para a linguagem neutra. Como é que a gente neutraliza as palavras? E o que eu descobri nas entrevistas é que é meio... do jeito que for, assim, tá todo mundo testando a todo momento. E não tem palavras, assim, existem essas regras gramaticais gerais, mas tem palavras que resistem a isso. Por exemplo, essa anedota, tô dando muita anedota, hein? Vou anotar mentalmente isso. Essa pessoa falou que esse amigo estava dizendo, não sei por que você tá reclamando, sabe? Você é super Bowie nisso. E, tipo, Bowie eu sou hilário. Tipo, ele contou, falando, tipo, a gente começou a rir, porque Bowie é, tipo, David Bowie, mas também é, tipo, Bowie. Que som é esse, sabe? Esse som não faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente neutralizaria bom e boa? Como é que é o não masculino e o não feminino de bom, sabe? É difícil. E eu não cheguei a uma conclusão depois dessa pesquisa. Não sei se tem, sabe? Tem palavras que resistem a essa neutralização porque o som não fica muito bom. E tudo bem. Na conversação, exatamente por ser uma variação muito recente, é sempre uma inovação. Essas pessoas, elas estão criando enquanto elas falam. Não é uma coisa pré-criada, não tem o saber cristalizado. Está tudo sendo decidido agora. E isso acontece também em Libras, por exemplo. O sinal de Covid, por exemplo, é tipo esse. Já esqueci. Sim. Eu tive aula disso ano passado. Enfim, é tipo isso termina com um V, assim, na sua mão fechada. E esse é um sinal novo, porque todo mundo, essa doença começou a se proliferar, e tem o sinal de vírus, e tem o sinal de doença, e tem o sinal de epidemia, mas todo mundo começou a precisar de um sinal só para Covid-19. E criou-se esse sinal novo, porque até então não existia. E é isso, você cria novos sinais porque é preciso. E isso acontece com a linguagem neutra também. Você neutraliza palavras novas, quanto mais você usa essa variação. Então, só quem usa essa variação vai, na verdade, saber como usar ela plenamente, no fim das contas. Mas voltando à identidade das pessoas, essa mobilidade entre palavras se refere à mobilidade de identidade. Muitas vezes, as pessoas não binárias, elas usam mais de um pronome, porque elas reconhecem que exatamente por ser uma variação nova e não ter regras, é difícil de usar.
especialmente para pessoas cisgêneras fora do meio, que não se interessam, pessoas transfóbicas, os seus pais, seus avós, eles vão ter muita dificuldade de usar essa variação. Então, o que acontece é que elas meio que se contentam com um dos pronomes binários em algum contexto. Então, geralmente, não é incomum você ver que fala, tipo, eu uso ela e ele. Eu uso ele e ele, sabe? Porque meio que esse compromisso, você precisa fazer um acordo, assim, com a sociedade que é transfóbica, com a sociedade que não entende a sua identidade. Exatamente porque ela é uma identidade que foge dos padrões. E, mesmo assim, existem pessoas que gostam disso, e que escolhem isso, e que falam, tipo, sim, eu quero ele, ela, ele e ele, e tá tudo bem, eu quero todos. Porque a transitoriedade entre esses dois polos, entre o masculino e o feminino, entre essas possibilidades de identidade, é essa transitoriedade que é o que faz a pessoa sentir que ela está se autorrealizando, que ela está se expressando de uma forma genuína. Então, sobre transfobia, que para procurar emprego, eu continuo assinalando como ela, porque a gente sabe o que a transfobia faz. Então, escolher um pronome binário, um pronome secundário, assim, que você aceita, está fazendo esse acordo com a sociedade. E aquilo que eu estava falando sobre usar todos os pronomes é uma coisa que várias pessoas não binárias fazem. Então, aqui tem essa citação de Pedro Paulo, que eu vou ler ela inteira, eu gosto muito dela. Quando eu comecei a minha transição de binário para não binário, passei por um estágio que muitas pessoas não binárias passam, que é eu não me importo com pronomes. Você pode me chamar do que quiser. Eu acho que tem uma parte que é uma questão de tentar agradar o cis que você pensa. As pessoas não vão querer me chamar pelo pronome que eu quero de verdade. Então, eu vou fingir que eu não me importo com isso. Meio tipo, se eu usar todos os pronomes, não podem errar o meu pronome, porque eu uso todos. Aí, continuando. Na minha cabeça, eu sempre pareci muito um homem. Por causa disso, mesmo na época que eu falava que não me importava com os pronomes, o único pronome que as pessoas usavam era o ele. E eu comecei a pensar que isso me incomoda. Então é isso. Se você existe mais perto dos polos, as pessoas escolhem usar o que é mais confortável para elas, que não é o que a pessoa não binária queria, entendeu? Não é o que condiz com a realidade dela. Se a pessoa está falando, putz, eu uso todos os pronomes, mas eu sou não binário, isso implica que alguma mudança precisa acontecer. Então, se as pessoas só continuaram usando o masculino, nenhuma mudança aconteceu de fato, sabe? Não existiu uma mudança material. Mas por isso que o pronome neutro, ele se faz necessário. Porque, enfim, existem pessoas não binárias que fazem essa escolha de se apresentar, tipo, muito femininamente e usar o ele. Se apresentar muito masculino e usar o ela. E isso é um jeito de expressar não binaridade, com certeza, que eu acho muito foda. Mas existe essa outra de que, poxa, eu não tô em nenhum dos dois lados. Eu não sou homem, eu não sou mulher, e eu quero que isso seja visibilizado. E não tem outro jeito de expressar isso linguisticamente, senão criando algo novo mesmo. E é por isso que essa linguagem se fez necessária. Um texto muito interessante que eu usei nesse artigo é o preconceito linguístico. E tem uma frase que é que toda variação linguística ela é útil para a comunidade que criou ela. Então, isso não veio, sabe, tipo, vamos inventar uma coisa aqui, vamos fazer. E, de novo, como aquela politização não foi criada com esse objetivo necessariamente político, tipo, institucional, vamos mudar como a língua portuguesa funciona, vamos mudar a gramática. Ela é um uso necessário para uma comunidade de seres humanos, entendeu? E a partir disso que ela foi criada. Bom, vamos considerar emojis. Foi uma linguagem nova criada. O que é uma linguagem? É um código, do mesmo jeito que são emojis. Só que, do mesmo jeito que emojis vieram de emoticons, mas agora a gente entende que cada emoticon, por exemplo, tem um significado diferente. O grupo de pessoas que usam emoticon, que é o 2 pontos, bolinha, parênteses, é diferente de usar um emoji, é uma mensagem diferente, pô. Tipo, assim, tem gente que eu imagino que sejam muito mais novas que eu, que nem sabem que eu usava isso aqui, entendeu? Que eu prefiro usar 2 pontos, bolinha, parênteses, para falar sobre palhaço, entendeu? Pra ter esse sentimento. Eu acho mais engraçado. Ou até que diferentes emojis têm símbolos diferentes em diferentes plataformas. Então, o mesmo emoji no Android e na Apple é diferente, são códigos diferentes. Apesar de você estar usando alguma coisa, a outra pessoa está recebendo outro código. E isso causa atrito de comunicação.
Isso é porque a gente se comunica a partir de um código. O português é um código. E aí, quando você muda o código que você está usando, quando você usa essa variação que é pouco conhecida, a gente entra no problema da inteligibilidade. Que, como a gente falou, tem muitas pessoas não binárias que procuram estar nesse meio, de ser ambíguo intencionalmente, de não ser categorizável. Isso quer dizer que elas são ininteligíveis. Elas não são compreensivas facilmente pelo senso comum da sociedade, porque ele é binário. E isso talvez seja algo que você está procurando. Você não quer que a sua... tem um autor que a gente usou, que é o Goffman, que ele fala que, na verdade, a gente tem sempre uma máscara, né? E que tudo bem, todo mundo tem a máscara. A gente coloca uma máscara para se apresentar na sociedade. E que essa construção da sua face, ela é feita para que as outras pessoas te entendam com mais facilidade, que elas cheguem às conclusões sobre quem você é, de uma forma mais ou menos verossímil, tipo, que seja condizente com quem você realmente se sente. Por isso que a gente usa moda, por isso que a gente se expressa por meio da moda, por meio de gestos corporais, por meio do seu cabelo, do seu óculos e tudo mais. Só que as pessoas não binárias entram nesse dilema de eu quero chegar num ponto de ambiguidade de gênero, às vezes, que impede que as pessoas me entendam e me categorizem. E isso não é fácil para pessoas cisgêneras. Mas eu acho que isso é interessante justamente porque força pessoas que interagem com pessoas não binárias a questionar os saberes cristalizados da cisgeneridade. Como a gente falou do raciocínio não binário, para pessoas não binárias que entram nesse meio, que convivem com outras pessoas trans, essa convivência é muito importante, porque permite que você explore essa linguagem, que você explore quem você é e tudo mais. Mas para pessoas cisgêneras que interagem com pessoas não binárias, isso permite com que elas abram tipo, essa porta conceitual. Que nem a gente falou aqui no começo, muitas pessoas acreditam que pessoas não binárias não podem existir, que não tem como existir. Então, o fato de existir uma forma de linguagem de falar sobre isso, de existir pessoas que querem se apresentar dessa forma, faz com que esse saber cristalizado de só existem seres humanos que são homens e mulheres caia por terra, de que a gente consegue abrir a mente de algumas pessoas, né? Em teoria. Assim, acho que as leis que a gente viu mais cedo demonstram que tem muita resistência, né, a esse movimento. Enfim, em geral, essa foi a pesquisa que eu fiz na minha iniciação científica. Eu usei também, eu quis dizer, essa porta conceitual para pessoas cisgêneras, de que a gente crie novos conhecimentos e que a gente abra a mente para conseguir imaginar outros jeitos de seres humanos, mas que a linguagem neutra, ela pode ter esse uso político de ostentar virtude, de você querer demonstrar, tipo, eu sou contra a linguagem neutra, eu sou de acordo com a moral e a ética. A gente viu no começo, né, do vídeo que eu usei, do vídeo da Abigail Thorne, que eu comentei que a questão sobre homofobia seria essa questão ética de o que seres humanos podem ou não fazer. Então, você ostentar a virtude, falar que você é contra essa variação, seria você falar que eu sigo certos preceitos éticos de como seres humanos devem se comportar, e você falar que você aceita a linguagem neutra, você aceita pessoas não binárias, seria você falar que você tem outras visões éticas, né? Que você tem outros valores e outras morais. Que, ao mesmo tempo, esses pronomes são usados majoritariamente com pessoas trans, em grupos menores de pessoas trans, e que ela não sai muito desses círculos, que pessoas não binárias têm muita dificuldade de falar no trabalho, na escola, que elas têm essa identidade, que elas querem usar essa variação, e que elas não, em geral, corrigem as outras pessoas, ou elas tentam e cansam, porque é muito difícil, tem muita resistência, e que elas se contentam com pronomes secundários. Fora isso, acho que isso é só... que tem dois pronomes, a linguagem neutra é só uma das expressões de não binariedade. Uma das coisas que uma pessoa falou, que o Viviane falou, foi que pessoas não binárias não te devem androginia. Então, quando a gente imagina, tipo, esse ideal de uma pessoa não binária, seria essa pessoa completamente andrógena, que a gente olha e não sabe categorizar entre homem ou mulher. Mas, na verdade, o que a não binariedade pede que a gente questione é a necessidade de um ideal, a necessidade de você se comportar de certa forma por causa da sua biologia, a necessidade de você se prender a um padrão de gênero, em geral. E isso não precisa ser demonstrado a partir de como você se monta visualmente, né? De como você constrói a sua performatividade de gênero. Por isso que eu acho importante também a gente olhar para outras possibilidades de interpretar gênero, para além da que a gente usa mais corriqueiramente, eu acho, que é a performatividade de gênero de Butler. Porque
Existem pessoas não binárias que são visualmente binárias, né? Que parecem visualmente pessoas muito femininas, pessoas parecem mulheres, parecem homens, entendeu? E isso não quer dizer que elas são menos não binárias, porque não é sobre isso, é sobre esse entendimento do raciocínio não binário, esse entendimento de você questionar a realidade das coisas, de você categorizar pessoas como homens ou mulheres. Isso me lembra muito também do movimento feminista de lésbicas políticas. Eu não sou lésbica porque eu me entendi como lésbica, porque eu só fico com mulheres, porque eu me atraio sexualmente por mulheres, e é isso, mas é porque eu quero descentralizar minha sexualidade dos homens, entendeu? E isso é um movimento político legítimo. Enfim, há controvérsias, mas tem essa legitimidade de você falar, putz, a identidade de mulher é muito centrada ao redor da atração de mulheres por homem, né? Você se montar com uma mulher e usar batom porque os homens vão querer, sabe, te namorar. E não é sobre isso. Quando a feminilidade passa a expandir, quando ela para de se centralizar ao redor dos homens, de ser em relação aos homens, de ser ela por ela mesma, você começa a explorar outras coisas. Então, a não-binariedade seria esse mesmo movimento, de você... E existem pessoas não binárias politicamente, né? E que questionam isso, que falam, tipo, gênero é um bagulho coercivo, é um negócio que... Deixa eu ver. Gênero é um negócio que me impede, são caixas que me fecham e eu quero sair disso. Isso não são só pessoas trans que sentem, são pessoas cis também. E elas têm direito a questionar isso e falar sobre isso. E não precisam se expressar e ser andrógenas para que isso seja verificado, né? Para que isso seja válido. E aí, isso é tudo que eu tinha preparado para hoje. Aqui estão uns guias que eu mencionei. Esse aqui é de Pribertucci, e esse segundo é o Guia para a Linguagem Neutra em PTBR, de Ofélia Cassiano, é um dos mais antigos que tem, e tem essas regras gramaticais aí de como funciona a linguagem neutra. Para a aula que vem, eu sugiro que a gente veja o clipe do Xambaralai. Eu vou me focar mais na visualidade do clipe, no filme do clipe mesmo, sobre como a gente vai olhar sobre ele, né, e analisar ele, mas a música também é muito interessante. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. E agora eu queria saber sobre vocês. O que vocês acharam do que eu falei? Como é que vocês interpretaram tudo isso? E tudo mais. Acabei de ver comentários. Caso interessante são as palavras pai e mães para NB, sim. O nem não funciona. Em inglês, tem uma palavra que é mod, M-O-D-D-Y, que seria mother e daddy misturado, né, mod. E em português eu não sei se tem uma... Eu já ouvi algumas, mas eu já não estou lembrando mais. A lista de presença não está aparecendo para mim. Eu vou dar uma clicada e vou checar. Mas... comentem aí o que vocês acharam. Qual foi a parte que interessou vocês mais. Sobre a presença, eu vou mandar o link de novo, mas para mim está funcionando. Então, eu consigo mandar esse link. É bem diferente, talvez seja diferente. Legal. Dominique, por favor, comentários. Eu gostei bastante, assim, gostei bastante da recomendação do vídeo da Abigail, como eu tinha comentado mais cedo. Gostei muito da exposição, assim, eu acho que essa visão que você apresentou da linguagem neutra como uma coisa espontânea, que foi criada por pessoas que estavam vivendo e não como um projeto político, digamos assim, acho que foi uma visão que eu nunca tinha visto antes e que eu achei muito interessante, né? Eu tenho uma dúvida que eu sei que eu imagino que seja bastante difícil, assim, de responder, mas que eu fico pensando como se pensa o privilégio de gênero, digamos assim, dentro das identidades não binárias, né? Algumas pessoas não binárias podem ter privilégio masculino em relação a outras pessoas não binárias em relação a mulheres cis. É uma questão que, na vida mesmo, lidando com pessoas não binárias, eu me deparo, e que é um pouco difícil, né, de pensar como abordar isso sem invalidar as pessoas e como fazer isso de uma forma nuanciada, né, sem reproduzir as estruturas de poder que já tem, o binarismo, enfim. Realmente não é fácil, eu acho que é uma boa pergunta.
Eu acho que isso é uma coisa que eu também queria abordar e acabei não colocando, mas que tipo, por exemplo, quando a gente desconstrói as categorias de gênero, tem certas coisas que a gente pode ter dificuldade de falar sobre mesmo, por exemplo, hum, ano passado, no segundo semestre, eu tive uma aula sobre trabalho de cuidado. E o trabalho de cuidado é muito generificado. Quem é que faz o trabalho de cuidado? Quem tem a dupla jornada de trabalho, de além do seu trabalho né, remunerado, vai para casa e faz o trabalho doméstico? 90%, grande maioria, muito grande maioria, são mulheres. E mulheres cisgêneras. Então, quando você desconstrói todas essas categorias de gênero, você cria meio que como se fosse essa utopia em que gênero não existisse e gênero não fosse tão opressor como como é que você fala dessa opressão e dessa violência que mulheres cisgêneras, em maioria, sofrem, sabe? Não é fácil. Eu acho que a gente está sempre caminhando. Então, o desconstruir desse privilégio masculino, eu acho que pessoalmente, eu tenho problema em falar sobre privilégio em geral, porque eu vejo isso de uma forma muito específica. Por exemplo, eu entendo que o jeito que eu prefiro falar sobre essa discussão de privilégio em geral é que, na verdade, tem pessoas que não têm seus direitos respeitados. E aí, o que está acontecendo é que... Tá chovendo bastante. Ok, tá fechado, ok. Eu ouvindo o vento batendo aqui em mim. Enfim, o jeito que eu prefiro é que tem direitos que não estão sendo respeitados. Então, na verdade, o que muitas pessoas consideram privilégios são só direitos que elas têm, sabe? Que todo mundo deveria ter. É claro que o que a gente, quando se fala de... que agora tá meio corriqueiro, né? Tipo, quanto mais banalizado, eu acho, talvez, esse discurso. Mas que quando a gente pensa que todas as pessoas deveriam ter o direito de expressar o seu gênero, que deveriam ter o direito de acessar educação e trabalho digno, entendeu? Aí eu acho que isso abre certas portas. Assustado com a quantidade de que isso abre caminhos para a gente pensar em como a gente inclui pessoas não binárias nessa realidade, e como a gente evita que a gente também seja uma força opressora, né? Porque eu acho que o que sempre vale a pena é lembrar também que não são só homens cisgêneros que perpetuam o patriarcado, né? Tipo, tem inúmeros textos que falam sobre, de outras formas, como mulheres cisgêneras também contribuem para que isso seja mantido, sabe? Que isso aconteceu. Mulheres transgêneras também, tipo, ninguém está isento de ser preconceituoso, sabe? Só por causa da identidade que é. É uma coisa muito, muito além disso. É um discurso, são ações, e de fato é uma discussão muito ampla, mas, Matheus, levanta a mão, por favor. Fique à vontade. Boa noite. Eu queria dizer assim, primeiramente, adorei a aula, achei bem rica. Eu tenho bastante interesse por esses assuntos. Eu me identifico como não conformista. Eu acredito que você disse assim, uma das últimas coisas que você disse foi que o conceito de performatividade da Butler pode ter uma desavença ali com uma identificação mais plena. E, assim, eu acredito que realmente, né, pode ter isso, mas, assim, interpretando que ela diz sobre ter os atos de fala, que são meio que contratos que a pessoa emite, por exemplo, atos de fala seria se o marido é mulher, aí uma pessoa, né, ela se torna não mais solteira. Então, isso será um ato de fala, então, tanto quanto o gênero. Agora, ela fala ainda que necessita de um apoio, uma espécie de apoio social, assim, né? Meio que tem que ter um amparo, tem que estar amparado no social para fazer sentido. E essa fala, ela vem um tanto para quebrar aquela questão que é muito esdrúxula quando levantam assim, se eu me assumir um helicóptero voador e não sei o quê, vem para quebrar isso, mas ao mesmo tempo e outra coisa que ela veio para quebrar, né? É uma questão que foi dita aqui sobre passabilidade, né? Então, aquelas questões que falam assim, pode entrar uma pessoa totalmente masculinizada no banheiro feminino e que com atos de fala se diz mulher e é isso, acabou. Então, ela vem um pouco, acho que, contra isso
mas ao mesmo tempo é um discurso que enrijece, né? E acaba, assim, eu não tenho respostas para isso. Eu acredito que é uma coisa mais de especificamente caso a caso, né? E estudar caso a caso, assim, especialmente no Brasil, porque é uma teoria que veio de fora, numa linguagem como a gente viu hoje, nem é tão binária quanto a nossa, né? Então é isso, eu só queria fazer esse comentário. Obrigado pelo comentário, sim. Eu acho que eu acho interessante sempre mencionar outras possibilidades, além da performatividade que a batalha apresenta, porque foi a primeira que eu aprendi, eu acho que foi o jeito como eu comecei a entender gênero. Que comecei a estudar gênero, era sempre tipo, gênero é uma performance, gênero é uma construção social. Então, isso era a base de toda a teoria. Gênero é uma construção social, então a gente precisa de outras pessoas, como você falou, tudo mais. Só que tá caindo todo mundo aqui. Eu vou fechar a janela, da outra janela de lá, e eu volto já já. Desculpa. A Marina estava molhando inteira. Estava. Que outras possibilidades, além da proteção possíveis? Porque foi a primeira que eu aprendi. E aí é interessante olhar aqui, exatamente, acho que isso talvez reforce o fato de que é uma construção social, mas exatamente por ser uma construção social, a gente pode olhar para isso de várias outras formas, interpretar de outras formas, entendeu? Eu acho que eu sou bem fenomenológico nesse aspecto. Que, tipo, o jeito como a gente sempre está olhando para as coisas de um certo ângulo. Então a gente só consegue ver o ângulo que a gente está olhando. E a gente precisa conseguir explorar os ângulos, especialmente teoricamente, academicamente, né? Tipo, não se prender também a uma teoria só porque foi a primeira que a gente aprendeu ou porque é a mais renomada. Eu acho que cada vez mais o Butler tem que se consolidado como, tipo, o meu autor e muito, assim, nossa, todo mundo adora o que ele escreve, tipo, e realmente ele escreve muito bem, escreve coisas incríveis, mas, tipo, eu acho que vale a pena a gente explorar outros jeitos de analisar, sabe? O que eu gosto muito também é Preciado. Acho que o Paul Preciado, ele também tem se consolidado como um autor bem renomado, né? E um dos jeitos que ele analisa gênero é como um passaporte, a metáfora do passaporte. Então é sobre inteligibilidade. Você não escolhe o seu gênero necessariamente porque você sente que ele é dentro do seu âmago. Você escolhe o seu gênero porque é o jeito como as outras pessoas entendem você. Então, tipo, quando eu tava meio na transição, né, entre dois gêneros, no meio da transição, que é a parte mais estranha de estar transicionando, você usa o passaporte de eu sou trans, e aí as pessoas entendem o que está passando, entendeu? Tipo, o fato de você falar que você é trans faz com que as pessoas entendam o jeito como você está se portando. Isso dá inteligibilidade ao que está passando. Só que isso só acontece também no contexto em que a transfobia é, tipo, baixa para moderada, porque senão esse passaporte vira, tipo, sou um criminoso, sabe? E aí não funciona. Que eu acho que é o que a gente tá vendo também, que com a transfobia mais explícita, especialmente, tipo, do Trump, de alguns governos, tudo mais, esse passaporte é o que ele é, né? Ele é um documento e ele é um documento que mostra que você tem um comportamento que não é socialmente aceitável para certas sociedades. Alguma coisa, pessoal? Acho que é isso, então. Muito obrigado por hoje. Gostei muito do debate de vocês. Obrigado por contribuírem para a aula. Lembre de colocar presença lá no link. Se não conseguir, só me manda um e-mail, porque, no fim das contas, tem comentários aqui que eu não li. Ignagari fala muito sobre androginia esperada da não binariedade. Legal, pesquisar ele. Muito importante também como pessoa não binária, difícil com dificuldade de internalizar. Bom,
letras e a linguagem neutral pontos que levantaram bastante das minhas aulas de linguística. Ai, que bom. Eu acho muito interessante de olhar também. Eu gosto muito de juntar com essa parte da Libras, porque eu sou meio pirado na Libras também, desde o ano passado, então não faz um tempo, mas assim. É isso, obrigado pelos obrigados. Temos aula semana que vem também. Nos encontramos às 7 horas de noite, de novo, semana que vem. E se puderem, olhem o clipe do vídeo. Eu vou embora antes que acabe a minha luz. Está realmente caindo o mundo aqui. Falou, pessoal. Zona Oeste de São Paulo. Adeus.